Quero ler com você o texto que se encontra em Ezequiel, capítulo 47, versículos 1 a 7. Aleluia, Ramachinha, Dalabasuriandas. Diz assim a palavra de Deus. Eu estou lendo na linguagem de hoje, que diz assim: o homem me levou até a entrada do templo. Debaixo da entrada saía água que corria na direção do leste, pois o templo dava frente para este lado. A água corria por baixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Então o homem me fez sair da área do templo pelo portão norte e me levou pelo lado de fora até o portão que dá para o leste. Um riacho saía do lado do sul do portão. Com a sua vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza para o leste. E ele me fez atravessar o riacho ali. E a água chegou aos meus tornozelos. Em seguida, ele mediu mais 500 metros e a água subiu até os meus joelhos. Mais 500 metros e a água chegou até a minha cintura. Finalmente, mediu mais 500 metros e o rio era tão fundo que eu não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado a não ser a nado. Aí ele me disse: homem mortal, preste atenção em tudo isso. Então o homem me levou de novo para a margem. E quando cheguei lá, vi que havia muitas árvores dos dois lados. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Pode se sentar. Nós falamos sobre essa época, esse tempo de Deus para a nossa vida. Tempo de avivar a igreja, de avivar a sua obra, de avivar a nação, de avivar a tua casa, o teu coração, a tua vida. De trazer novos tons, novo poder, novo amor por Deus, nova alegria de salvação. Aleluia. Novas experiências, Deus quer te dar mais. Amém, queridos? Amém. E nós falamos alguns dias atrás sobre algumas atitudes que nós temos que ter para que o avivamento venha, né? Algumas coisas que nós podemos fazer, que nós temos que crer, que nós temos que desejar. Mas, queridos, uma coisa que nós temos que entender que é muito importante é que o mover, o fluir, as águas, o poder, a autoridade vem dele. Amém, queridos? Não há fórmulas, não adianta a gente fazer fórmulas, se esforçar, correr para lá e para cá, ou achar que em tal lugar o avivamento veio assim, também aqui vai ser né, desse jeito que nós vamos trazer. Nós temos que entender o mover de Deus para a nossa vida, para a nossa igreja, para a nossa nação, para o nosso lugar onde você está. Amém, queridos? Deus quer trabalhar na tua vida, no teu coração, não só dentro da igreja, em todos os lugares. Oh, Senhor, Tu estás tão presente que é difícil a gente conter. O que Deus quer fazer com você, o que Deus quer fazer na nossa vida. Nós precisamos crer, queridos. Nós precisamos desejar. Às vezes a gente olha as circunstâncias. Às vezes nós olhamos o que está acontecendo no nosso redor, ou até para alguém, para as pessoas, e a gente pensa: isso não vai acontecer. Isso não é possível. Mas Deus pode, porque o mover vem dEle, a unção vem dEle, o poder vem dEle, não é nosso. Não é do ser humano. Nós temos que desejar ardentemente. Nós temos que querer mais e mais e mais e mais. Nós estávamos naquele curso de imersão e eu me lembro que a esposa, agora está me fugindo todos os nomes, mas
a esposa daquele que registra todos os avivamentos. A esposa dele é um grande homem de Deus que tem George Orts. Ele vai pelo mundo e ele vai registrando os avivamentos. E a esposa dele estava dando um depoimento de que ela começou a orar e dizer: Senhor, nós queremos, faz e tal. E aí Deus falou assim: por que você quer que eu faça? E ela disse: Senhor, porque a gente quer ver coisas. E Deus disse para ela: enquanto vocês não me desejarem mais do que a própria vida, mais do que tudo, enquanto não tiver uma sede ardente no coração. Então a nossa parte é essa. É querer, desejar. O mover vem dele, o agir vem dele. Ele está pronto para derramar. Ele está pronto para fazer um milagre na sua vida. Hoje é culto de unção. Nós vamos ungir você, nós vamos desejar a tua bênção, o teu milagre. Mas a unção não é só cura. A unção é para a vida. É para você caminhar, é para você trabalhar. A unção vem para você trabalhar. A unção vem para você viver. A unção vem para você se relacionar. A unção vem para você fazer a diferença onde você está. A unção é para tudo. É para fazer você uma pessoa diferente. Um vaso cheio que transborda dele. Aquilo que você fala, aquilo que você pensa, aonde você anda. A unção vem para fazer de você alguém que transborda Jesus Cristo, que emana a presença de Deus. É para isso a unção. E isso traz cura, traz libertação, traz saúde, traz vida, traz alegria, traz paz ao teu coração. Amém, queridos? Então a nossa parte é essa, mover vem de Deus e nós temos que desejar. Essa experiência de Ezequiel mostra isso. Mostra Deus indicando que tem águas mais profundas. Mostra Deus indicando que tem mais por fazer. Mostra Deus indicando que Ele quer te levar mais longe. Amém? Mais alto. Mais firme, mais forte. A unção vem para nos conduzir a uma vida ascendente. Amém, querido? Uma vida de crescimento com Deus. Você não quer mais de Deus? A gente não tem que querer mais dos milagres de Deus, porque os milagres acompanham. Esses sinais seguirão aos que crerem. Então, primeiro vem você querer, você desejar. Amém? Amém? Mais do que tudo na nossa vida. A parte difícil é a dele. A nossa parte é desejar, querer, amar, precisar de Deus na sua vida. Amém. Tem tantas coisas que a gente diz assim: eu preciso disso, eu preciso daquilo. Nós precisamos pensar e sentir no nosso interior: eu preciso de mais de Deus. Amém. E como nós precisamos, especialmente nos dias que nós estamos vivendo. Diante de tudo que se apresenta diante de nós, nós precisamos mais de Deus. Nós precisamos poder viver nesse tempo, nesse mundo, de uma forma santa, pura, linda, poderosa, eficiente, cheio de autoridade, de palavra de Deus, que flui da nossa boca. Nós precisamos de Deus, amém, queridos? Amém. E um primeiro ponto que eu quero falar com você é que Deus trabalha por você. Amém. Deus quer trabalhar por você. A gente pensa: eu tenho que servir a Deus. Claro que nós queremos servir a Deus. Ele nos chamou para servir, mas Ele não nos chamou para ser escravos. Deus não escolheu pessoas para escravos. Ele escolheu filhos e filhas. Ele quer relacionamento, Ele quer caminhar com você, Ele quer conversar com você, Ele quer revelar o seu coração para você. Ele quer que
você receba e entenda o que Ele tem, o que Ele pode, o que Ele faz. Amém? Amém. Ele não quer um exército de servos que andem, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, porque isso acaba esgotando a nossa vida, trazendo peso para nós. Não é isso que Deus quer. Deus quer liberdade. Deus quer que você viva alegre, feliz na presença dEle. Mas é isso que traz alegria. Então Deus quer trabalhar por você. Ele quer fazer isso. Ele quer que o teu caminhar com Deus não seja um fardo, mas uma alegria. Porque muitas vezes a gente pensa assim: viver em santidade, buscar as coisas certas, obedecer a palavra, é difícil, é um peso. Não, queridos, é uma alegria, é uma paz, é um bem-estar, é uma satisfação plena. Quando nós caminhamos com Deus, desejando Deus, nada é pesado. E a gente entra num ciclo de vida, mesmo com Deus. A gente vive num ciclo que a gente começa a levar tudo como uma obrigação e vira um peso na nossa vida. Deus quer tirar esse fardo dos teus ombros hoje. Ele quer te dar uma unção para viver em leveza, em alegria, em servir a Deus com alegria, em felicidade. Vai te dar muito mais prazer do que qualquer outra coisa na sua vida. Porque a gente pensa, mas servir a Deus e satisfazer o meu coração estão caminhando em direções diferentes. Não é verdade. Quando nós estamos caminhando com Deus, servindo a Deus, andando com Ele, satisfação para o nosso coração sobra. Amém, queridos? Já vem de sobra, já vem de lucro na nossa vida. Você consegue entender isso? Como é importante a gente desejar, porque Deus quer fazer por você. Ezequiel, ele foi levado a mergulhar. Ele foi indo e chegou no ponto de mergulhar na presença, nas águas mais profundas. E Deus, pelo seu Espírito, pode te levar a caminhar no rio glorioso de Deus, no rio das promessas, no rio da palavra, no rio da vitória, no rio da cura, no rio da alegria, no rio da satisfação, no rio da autoridade, no rio da determinação. Deus tem tudo isso para você. O Espírito pode te levar. Deus quer fazer isso onde você vai flutuar. Amém, queridos? Onde você vai viver o melhor de Deus na sua vida. É isso que faz a gente sentir alegria na vida cristã. Porque a vida cristã, queridos, ela tem suas lutas, seus pesos para a gente ter, às vezes, que enfrentar as oposições. Os homens de Deus, os patriarcas, os discípulos, os apóstolos, enfim, as pessoas que deram a sua vida para Jesus foram mortos, perseguidos, foram levados às arenas, e dizendo como Paulo, para mim morrer é vitória, para mim morrer é lucro, para mim é o salário, está ótimo, porque eu vivo em alegria, servindo ao Senhor. Deus quer te dar essa alegria. Talvez você tenha dito aí, lá na sua casa, por que as coisas parecem que vão bem e me falta alegria? Porque é essa alegria pura, verdadeira, que não é roubada, a alegria do Espírito Santo no teu coração, que Deus quer te dar nessa manhã. Que Deus quer encher a tua vida, é o poder de Deus para você ser curado na alma e no espírito e no corpo. Amém? Segundo, as águas é que nos carregam.
ter que carregar, né? Pouco a pouco eu vou lá, pego um pouco de água e venho carregando aquele balde lá de longe, fazendo força, né? Não, as águas nos carregam. Amém. Charles Spurgeon escreveu assim: alguns cristãos, olha, presta atenção porque é muito sério isso. Alguns cristãos com seus barcos em águas espirituais, com seus barcos em águas espirituais tão rasas que a quilha fica raspando no cascalho ao fundo durante todo o trajeto até o céu. Passa a vida inteira carregando um balde de água, vivendo no raso. E ele continua: em vez de serem conduzidos pelo fluxo da maré alta. Não é? Deixar que a água te carregue, a água do Espírito, que te faz viver melhor, que te faz ter mais leveza, parando de sofrer por tudo. A gente sofre por tudo nessa terra, porque o diabo colocou no nosso coração que estas coisas é que são as que nos dão alegria. Ele colocou na nossa mentalidade que é você ter, que é você conquistar, que é você alcançar, que vai satisfazer o teu coração. E aí a gente conquista um patamar e o nosso coração se frustra de novo. Aí você conquista outra coisa, você ganha dinheiro e o teu coração se abate novamente. Você chega em algum lugar que você queria e aí de repente você vê que você queria ir para outro lugar. Mas a alegria que o Deus quer te dar, você pode ter tudo isso, mas a alegria que Deus quer te dar é muito superior a tudo isso. E é essa que nós precisamos para viver. É essa unção que nós precisamos para viver. É isso que Deus quer trazer para a sua igreja, porque a igreja entrou na mentalidade desse mundo, dos nossos dias, de que o que satisfaz é o que enche os olhos. Mas não é. O que satisfaz é o que enche a alma e o coração. Amém, queridos? Então, isso que ele fala é muito sério. Será que nós vamos passar a vida inteira satisfeitos ou insatisfeitos porque nós só estamos no raso? Deus tem um processo para a sua vida e quer começar hoje. Amém? Amém? Hoje Ele quer fazer nos nossos corações. Amém, queridos? Quando a gente lê Ezequiel, Deus está mostrando que nós, não somos nós que controlamos a água, mas é a água que nos domina. Entra no mar para ver se você consegue controlar a água. Entra, para você ver se você consegue segurar. Não, agora a maré não vai lá. Você pode segurar quando você quiser. Quando você navega no Espírito, né? Lembra daquela canção? Eu navegarei no oceano do Espírito. Ou será que nós estamos só dando uma abraçada assim no raso? Você já tentou nadar no raso? Você se raspa todo na areia. Nós precisamos mergulhar, né, queridos? E é a água que nos leva, é a água que nos domina. Ela não vem para afogar a tua vida, ela vem para fazer você flutuar. Amém? Aleluia. Você já tentou pegar uma coisa muito pesada fora da água, né? Tenta pegar uma pessoa no colo fora da água. Você consegue? Se ela for mais pesada do que você, é difícil, né? A gente pega uma criança, pega um filho, Mas tenta pegar alguém mais pesado do que você, não é fácil. Às vezes, muitas vezes você não vai conseguir. Mas entra na água, põe essa pessoa dentro da água e tenta carregar ela. Que leveza! Deus quer fazer você fluir nessa leveza, parar de carregar todo esse peso, deixa a água carregar você.
Parar de sentir o peso da vida sobre os seus ombros e deixar que você flutue nas águas do Espírito de Deus. Amém? É isso que Deus tem para nós. Ai, queridos, meu coração está cheio. Aleluia. Dessa alegria tão grande. Sabe, queridos, quando a gente nada com Deus, o peso sai. Quando você mergulha com Deus, o peso sai. Deus quer aliviar teu coração. Deus quer aliviar o teu coração. E o que nos coloca para baixo, queridos, o que pesa sobre nós, o que nos faz viver num nível inferior, é quando a gente depende da gente mesmo. Quando você acha, se eu não fizer, não vai dar certo. Se eu não me esforçar, ninguém está falando para você ser um acomodado, né? Deitar na rede e ver o mundo passar, né? E ver o mundo cair ao teu redor. Não é nada disso. Deus fala tantas coisas a respeito da obra das nossas mãos, do nosso trabalho, do nosso esforço, como Ele honra, tudo bem. Mas Deus quer que você viva com leveza. Então, sabe o que te põe para baixo, o que te faz afundar, o que te faz andar lá naquela parte de baixo achando que não dá para subir? É quando você acha que tudo depende de você. E eu experimento isso muito. Tanto peso, tantas vezes culpa, eu não fiz, não pude, não consegui, não. Nós vamos deixar o Espírito carregar para a gente viver essa vida de abundância mergulhada nas águas do Senhor. Amém? Quando a gente depende dele e não de nós mesmos, ele vai guiar os nossos passos por caminhos que vão dar certo. Você está entendendo? Se as águas te levarem, o que você fizer vai dar certo. Você vai fazer um trabalho, você vai pôr as suas mãos para trabalhar e vai ser abençoado. Porque a água de Deus, o Espírito de Deus, a direção do Espírito Santo é que vai te guiar. Você tem um sonho, um projeto, vai dar certo, porque o Espírito Santo que está inspirando o teu coração a fazer. Amém? Você crê? Amém. Aí não vai ser difícil, porque as águas é que vão te levar. E sabe o que mais? Deus tem águas novas cada manhã. Deus tem novidade de vida para você, um nível maior, mais fluidez, mais profundidade, mais abundância cada manhã para a sua vida. Você já pensou qual é o máximo que Deus pode fazer? O que é o máximo que Deus pode fazer, você sabe? Quem é que sabe? O que é o máximo que Deus tem para nós? Quem sabe? Nós podemos ter mais. Mais. Aliás, eu ouvi uma frase, acho que foi, não sei se foi ontem à noite, eu ouvi assim, o mais não tem fim. Olha que interessante, você estava junto, né? Você ouviu? A pessoa não falou isso? O mais não tem fim. Foi hoje de manhã. Foi hoje, né? O máximo, o que é que Deus tem ainda para você? O que é? Pensa aí. Será que Deus tem mais isso? Mais? Deus tem mais, porque o que Ele tem é infinito. Deus tem uma água nova a cada manhã para banhar o teu ser, para lavar o teu interior, para limpar a tua mente, para te fazer ir mais longe, mais alto. Amém, queridos? Onde que Ele quer te levar? Quais os milagres que Ele pode operar na sua vida? Você acha que Deus já fez tudo? Quantos milagres Deus ainda não pode fazer? Quanto mais Deus não pode abrir diante de você? Quantas portas mais? É infinito o que Deus tem para você. O que nós precisamos é isso,
não depender de nós, mas dizer, Senhor, para onde? Como? De que jeito? De que forma? Faz, Senhor. Faz na minha vida. E aí, obedecer é fácil. E vai dar certo. Amém, queridos? Então, a gente está num processo de transição, onde Deus pode levar a nossa vida sempre para um lugar mais fundo, mais poderoso, mais íntimo. Sabe, o conhecimento de Deus. O que você sabe sobre Deus? O que eu sei sobre Deus? A gente lê a Bíblia e Deus se revela. Amanhã você lê a Bíblia no mesmo texto, no mesmo versículo, na mesma frase, e Deus se revela de uma forma nova para você. E depois de amanhã você lê o mesmo texto, o mesmo versículo, a mesma frase, e Deus se revela de uma forma mais nova ainda para você, e mais profunda. E se você quiser passar a vida inteira estudando um versículo só, Deus vai se revelar para você de uma forma nova a cada manhã. É infinito o que Deus tem para nós. O que nós sabemos de Deus? Deus tem uma água nova, um tempo novo, um avivamento para os nossos corações. É que a gente se acomoda no que é fácil. A gente se acomoda no que está resolvido. E Deus tem o melhor para você. Amém, aleluia. Deus tem coisas muito melhores e maiores. E Ele vai nos fazendo caminhar de fé em fé, como Paulo disse, de glória em glória. Amém? Amém. Deus vai te dando a mão, assim como Ele fez com Ezequiel. Vai um pouquinho mais, vai, Ezequiel. Vai 500 metros mais para frente. Sabe que 500 metros não é pouco, né? Se você pensar, pensa aí, 500 metros são 5 quarteirões. E aí, Ezequiel é levado. Vai, caminha um pouco. E agora? Caminha um pouco mais. Porque Deus sabe a medida da nossa fé. Então Ele vai nos ajudando. E Ele vai acrescentando. Mas se você não der o primeiro passo, se você nunca tiver coragem de andar os primeiros 500 metros, você nunca vai chegar lá no profundo, na intimidade com Deus. Na experiência. Gente, como é gostoso ter uma experiência com Deus. Como é gostoso. E aquela experiência alimenta você por um tempo, mas depois é preciso ter uma experiência nova. Não é? E quando você passa pela luta, pelos dias difíceis, você lembra daquele momento de glória que você viveu com Deus. Aquilo te dá força para você se levantar e ir mais para frente e ter uma experiência nova com Deus. Mais 500. Hoje Deus quer te levar mais 500 metros para frente. Deus quer te colocar mais profundo, mais água sobre a tua vida, mais unção, mais poder, mais bênção, mais vitória, mais autoridade, mais Deus na tua vida, amém? Mais unção sobre nós, queridos. E Ele vai, é que Ele conhece o nosso coração. Então, carinhosamente, gentilmente, Deus vai dizendo, vamos mais um pouquinho agora. Vai, tem coragem, anda um pouquinho mais. Ao ponto de você não ter mais pé, de você ficar completamente dependendo dele. Porque o teu pé já não segura mais. É tão fundo e é tão glorioso que não são os teus pés que vão, mas é as mãos de Deus que vão te levar, entendeu? São as mãos do Senhor que vão te conduzir para essa profundidade. Amém, queridos? É gostoso o leitinho. Leitinho é bom, um leitinho quente, né? Nesse frio. Mas sabe, o leitinho serve muito para o bebê. Quem fala de alimentação vegana, etc., diz que o adulto nem devia tomar mais leite na vida. Sabe por quê? Porque o que sustenta, a gente vai tendo um corpo maior. Nós requeremos mais do corpo, tá certo?
um bebê, nós temos uma pediatra aqui, né? Um bebê é carregado, ele não precisa fazer tanta força, as células estão se multiplicando praticamente por si só, né? É um processo já natural. Mas de repente chega um tempo que se você não der alimento, a célula não multiplica, né? As outras morrem. A gente vai precisando de alimento melhor, mais forte, mais potente, com mais substância, com mais substância, com mais proteína, com mais, né? Um pouquinho de carboidrato, precisa de tudo para sustentar o corpo. A gente não dá açúcar para uma criança, ela não precisa. Mas quando chega um pouquinho mais velha, a gente precisa um pouquinho. Então, queridos, é muito bom o leitinho, mas passa o tempo do leitinho, você precisa comer comida sólida. E Deus tem um prato cheio para a tua vida nesse mesmo momento. Você precisa viver melhor. Deus quer te dar mais força. Então Ele tem algo novo para você, uma água nova, uma comida nova, cada dia da tua vida, para você viver um relacionamento maior com Ele. E aí, gente, ver maravilhas vai ser fichinha. Por que a gente não vê o morto ressuscitar todo dia? Por que a gente não vê o paralítico andar todo dia? Por que a gente não vê o cego enxergar todo dia? Porque a gente não vai mais fundo. É verdade ou não é? Não era para a igreja estar andando aí na rua e a igreja somos nós, né? Não era para a gente andar por aí e os milagres acontecerem, a gente passar e a nossa sombra curar. Não era para que quando alguém encosta na nossa roupa, na nossa vida e toca em você, sair virtude e a pessoa ser abençoada. É para acontecer. Nós precisamos viver nesse nível. É isso que Deus tem para a sua igreja para hoje. Não é para aquele que está lá longe. É para você. Amém? Amém. Deus quer te usar nesse tempo, nessa terra. Amém, queridos? E olha que interessante. A gente às vezes está preocupado com tanta coisa, né? Deixa eu resolver isso, aí eu vou viver num nível mais profundo com Deus. Deixa passar essa luta, eu vou viver num nível mais profundo com Deus. Deixa esse milagre acontecer, deixa eu chegar onde eu queria. Quando eu chegar, eu vou ter tempo para Deus, ou eu vou ter mais ânsia de buscar. Ezequiel entra no profundo, ele vai e nada. E de repente, ele é levado de volta para a margem. Será que ele teve um retrocesso? O que você acha? Foi um retrocesso? Não. Não foi um retrocesso. Sabe o que acontece? Ezequiel teve uma experiência com as águas profundas e as águas passam a fazer parte de Ezequiel. Aleluia. Águas vivas começam a fluir do seu interior. Amém, queridos? E quando ele chega na margem, o que aconteceu? Árvores plantadas, crescidas, frutíferas dos dois lados do rio. Tudo isso que você está esperando passar, você pensa, Deus precisa fazer, vai acontecer, aí eu vou? Não, vai. Deixa Deus te levar, se enche da presença, deixa a unção vir sobre você, recebe o que Deus tem para você, e quando você olhar ao redor de você, já vai ter nascido fruto, as árvores vão ter subido, você vai ver uma plantação nova, frutífera, você vai colher os frutos. Ele entrou no rio, não tinha árvore. Quando ele sai, está tudo florescendo, está tudo verde, está tudo preparado por Deus. E as águas continuam em nós. Quando você mergulha, a água permanece em você. Amém, queridos? Não vai parar de fluir, vai sair de você água
águas vivas. Quanto mais você mergulhar, mais água viva vai correr do teu interior. Quanto mais você mergulhar, mais você vai ter em você mesmo. De repente, quando você olha ao redor de você, as coisas estão sendo realizadas pelo poder de Deus. Amém, querido? Já fez, já aconteceu. O milagre já chegou. Você nem precisou se esforçar, porque quando você chega, as árvores já cresceram. É isso que Deus tem para você nesse dia. É isso que Deus tem para o nosso coração nessa manhã. Ele tem uma unção especial para o teu coração. Uma unção de avivamento. Para você querer mais, desejar mais, nadar mais fundo. Amém, queridos? Sair desse raso. Para de raspar no cascalho, porque machuca. Você vai até chegar, vai demorar. Você vai chegar meio ferido, meio machucado. Mas se você for flutuando, deixando o Espírito te levar, você vai chegar mais fácil, mais rápido, mais fundo e são, sarado, curado, vai lavar a tua alma. Amém, queridos? As feridas da alma. Quantas vezes a gente não consegue ser produtivo diante de Deus? Por quê? Por que as árvores não fluem? Porque, nosso coração precisa mergulhar nas águas que curam. Amém, queridos? Nessas águas que mudam o nosso interior. Você quer essa unção hoje? Você quer receber? Amém. Nós queremos. E é o que Deus tem para nós. Vamos ficar de pé? Senhor, nós estamos vivendo esse tempo, Pai. Estamos sendo levados pelo Teu Espírito, guiados pelo Teu Espírito, para um nível maior de comunhão, de intimidade. Deus, o Senhor quer mostrar mais, o Senhor quer fazer mais, o Senhor quer abençoar mais, o Senhor quer dar mais experiências, o Senhor quer mostrar mais da Tua palavra, mas nós precisamos desejar. E hoje, Pai, nós abrimos o nosso coração e dizemos: vem, Senhor. Vem, Senhor, me leva a águas mais fundas, Pai. Me leva a uma experiência maior. Me leva a um tempo novo, a águas novas nesse dia, Senhor. Eu não quero mais o mesmo, eu quero mais, Senhor. Mesmo que isso me faça abrir mão de outras coisas, eu quero mais de Ti, Senhor. Eu preciso viver uma experiência melhor. Eu preciso viver um tempo novo na minha vida. Eu preciso, Senhor, de uma santidade maior, de uma autoridade maior. Eu preciso de palavras mais santas na minha boca. Eu preciso de um coração mais puro. Eu preciso de uma mente sujeita a Jesus Cristo, cativa a Jesus Cristo. Deus, vem com essa unção sobre a minha vida agora, Senhor. Derrama sobre nós. Derrama sobre essa igreja. Em nome de Jesus Cristo, Deus, derrama sobre essas pessoas, Pai. Em nome de Jesus. Essa unção poderosa que transforma o ser, que transforma quem nós somos, Pai. Nós queremos andar fluindo, Deus. Pai, que nós possamos transbordar. Enche o nosso coração até transbordar, Senhor, nesse dia. E onde eu passar, o que eu falar, a Tua glória seja vista, Pai. E que os sinais acompanhem a minha fé, o meu desejo, o desejo do meu coração. Em nome de Jesus, milagres aconteçam. Vida nova, ressurreição e vida a começar em mim, Senhor. E em cada um que chegar perto de mim, Pai, flua a Tua bênção e a Tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém.